Caríssimos irmãos e irmãs, nesta 23ª semana do tempo comum, conforme recordou-nos o Padre José Evangelista no começo da nossa missa, é um dia em que elevamos nossas preces pela nossa pátria. Estamos em pleno mês da Bíblia, este ano com o tema voltado para a carta de São Paulo aos Gálatas. É o jubileu de ouro do mês da Bíblia, 50 anos em que esta iniciativa benfazeja se realiza em todas as paróquias e comunidades de nosso imenso Brasil. Num ano, a Igreja nos apresenta um livro do Antigo Testamento, no ano seguinte do Novo, e assim alternando, para que a gente possa perceber a unidade da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Ano passado nós estudamos o livro do Deuteronômio, este ano a carta de São Paulo aos Gálatas. Nesses dias já podemos recordar que a carta de São Paulo aos Gálatas, ela contém 6 capítulos e é um verdadeiro livro para os evangelizadores e evangelizadoras. Uma grande lição da experiência do apóstolo Paulo. A metade dos escritos do Novo Testamento são de autoria do apóstolo Paulo. A sua conversão, a sua vivência intensa do testemunho do Cristo como apóstolo do Senhor nos faz recordar a importância de nós assumirmos as nossas tarefas missionárias na vida da Igreja. Nós recordamos que o apóstolo Paulo, ele próprio não estava conseguindo redigir a carta. Ele ditava e alguém escrevia. Mas quando chegou no epílogo, no capítulo 6, ele não se conteve. Ele mesmo, ele até afirmou no primeiro versículo do capítulo 6, vejam como a minha letra está grande, porque está brotando aqui da minha pena todo o empenho em recordar a importância da fidelidade ao verdadeiro Evangelho de Jesus. É que o apóstolo Paulo, tendo evangelizado na Galácia, para os Gálatas, portanto, em seguida vieram os judaizantes, querendo enfraquecer a mensagem do apóstolo, dizendo que ele nem tinha convivido com Jesus, uma vez que ele foi integrado posteriormente no grupo dos apóstolos. E dizendo ainda os judaizantes que a circuncisão era indispensável para o seguimento de Cristo e para obter a salvação. E o apóstolo Paulo teve a oportunidade, no capítulo 6 da carta aos Gálatas, de dizer que se por acaso alguma outra pessoa, podia ser até outro apóstolo mesmo, ou um anjo que fosse, que anunciasse um evangelho diferente daquele que ele tinha anunciado, fosse totalmente desconsiderado, anátema, uma espécie de excomunhão, de exclusão da comunhão com o Evangelho autêntico de Cristo. Eu me lembrei, numa dessas reflexões, que o Frei Carlos Mesters, que é um frei carmelita, biblista, exegeta, que traz uma linguagem tão popular para a interpretação da Bíblia, ele elaborou, junto com a equipe do Mês da Bíblia, uma carta direcionada ao apóstolo Paulo, fazendo perguntas ao apóstolo, diante da sua experiência, apóstolo Paulo, como que nós devemos agir em tal e tal circunstância. Depois que apresentou aquela carta de uma inspiração tão bonita, ele passa a apresentar as respostas a partir dos capítulos e versículos da carta aos Gálatas.
Uma das questões que o Frei Carlos Mesters apresentou ao apóstolo Paulo é esta: como que nós vamos fazer para anunciar o Evangelho numa cultura urbana de um povo que anteriormente era a sua maioria um povo da roça, do meio rural, que de repente mudou-se para as cidades e a urbanização cresceu tanto que essa cultura urbana atingiu até as áreas rurais. E ele disse, já que o senhor apóstolo Paulo tem essa experiência de ter passado da Galileia, de lugares tão pequenos e tão assim rurais, para as grandes cidades, anunciando em ambientes tão desafiadores como o Areópago, qual é a resposta a nos oferecer nesta evangelização? E o apóstolo dá o testemunho da comunhão que nós devemos ter com Jesus, anunciando Jesus crucificado, crucificados para o mundo, e Jesus crucificado para o mundo também crucificado, que não para no Calvário, mas que ultrapassa a morte do Calvário com a força da ressurreição. Essa esperança, esse ardor missionário, testemunhado pelo apóstolo Paulo, é uma receita de trabalho de evangelização, de acordo com esta reflexão feita pelo Frei Carlos Mesters. A carta de São Paulo aos Gálatas vai mostrando para nós a força da mensagem redentora, salvífica de Jesus, operada na vida de tantas pessoas. Podemos recordar quando ele diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou ao mundo o seu Filho nascido de uma mulher, Nossa Senhora, ali sendo caracterizada naqueles versículos bíblicos. E assim os outros versículos e capítulos da carta aos Gálatas abastece a nossa alma, enriquece o nosso espírito e fortalece a nossa decisão de permanecer constantemente no anúncio do Evangelho, seguindo o exemplo do próprio Paulo apóstolo, que de alguns lugares teve que ser retirado até às escondidas para não ser morto, mas não teve medo. E nos últimos anos da sua vida enfrentou o cárcere, de onde escrevia às comunidades por onde passou evangelizando, e enfrentou o martírio, sendo decapitado em Roma, dizendo que nada nos separa do amor de Cristo, nem a vida, nem a morte. Que o apóstolo Paulo interceda em nosso favor, nesse evangelho em que Jesus, depois de uma noite de intensa oração, escolheu entre os seus discípulos 12 apóstolos. Nós também saibamos reconhecer que este mesmo Jesus olha para cada um de nós, nos identifica pelo nosso próprio nome, pela nossa própria vida, e realiza o chamado missionário para cada um de nós, e nos envia para o serviço da sua messe. Jesus, manso e humilde de coração,